Fala galerinha, beleza? Você tá meio rosadinho. Tô, né? cara, às vezes eu pego um solzinho, eu não fico marrom, eu fico rosado, Você parecendo um porquinho um Majin Buu. rosado. Um Majin Buu. O Majin Buu só não tinha essa barbinha característica sua, mas você tá até com a barbinha sua, tá meio castanho claro. Uma barba mais ruiva, né? Uhum. Mas isso não interessa pra aula, né? Não interessa, né? Chama a vinheta aí, Vamos vai. pra aula, né? Fala galerinha, pira só aqui, velho. Agora a gente chegou nas reações de simples troca, ou também chamada de deslocamento. E essas reações a gente vai poder até explicar melhor para vocês com alguns exemplos da vida real, né? Quem não acompanhou aí o caso do Anderson Nunes, né, com a Lisa Sons, e o Vitão, né? É mais ou menos isso que vai acontecer aqui, né? Para quem é do futebol, né, você vai ver lá o Icardi com a Wanda, né? Que antes era do Max Lopes, né? Namorava, casado e tal. E aí rolou assim uma troca de afetividade. Isso acontece na vida real e eu aposto que você tem um amigo ou uma amiga que já participou de algo assim, né? Que já aconteceu aí perto da sua vida, é um conhecido seu. Nas reações de simples troca, nós temos aqui, dois elementozinhos, ou então nós temos dois grupos de elementozinhos juntos, classificados como ânion e cátion, ou então polo positivo e polo negativo, e uma outra substância, conhecida como substância simples, né? Ou seja, formada por apenas um tipo de elemento, e ele vai entrar no meio dessa bagunça e substituir ali aquele componente. Então ele vai tirar um dos componentes e vai entrar no lugar dele, né? Entendeu? E esse outro componente aqui, ele vai ficar sozinho, como uma substância simples. Beleza? Então participou de um processo. O negócio é o seguinte, para você entender melhor o que é uma reação de simples troca, é que quando nós temos um polo positivo e um polo negativo, e normalmente é assim, né? Primeiro o polo positivo e depois o polo negativo, né? Sempre vem o positivo antes. Se A entrou no lugar de B e B ficou sozinho, quer dizer que A ele é mais eletropositivo do que B. Ou seja, ele tem uma carga positiva mais atraente. Ou então, quando acontece o contrário, né, como nós temos aí uns polos negativos, você vai ver que o polo negativo ele pode ser também mais atraente. Tudo em detrimento à eletronegatividade e eletropositividade. Lembrando que eles são diferentes ali na tabela periódica, né? Pela tabela periódica, você sabe que o lado eletronegativo é para a direita e para cima. Eu estou fazendo a sua direita aí, tá bom? Não a minha. Para a direita e para cima. E na tabela periódica, a positividade cresce para baixo e para a esquerda. Lembrando que é a sua esquerda aí, tá bom? E aí a gente para nessa posição. Para na posição. E aí, pira só, velho, a gente vai ter aqui alguns elementos relacionados à eletronegatividade, eletropositividade, que o tio Soneca vai complementar a sua explicação com esses exemplos, né? De zinco substituindo o hidrogênio, de zinco substituindo o cobre, né? Fazendo aqui a substituição, e aí acontece essa coisinha chamada de simples troca ou deslocamento. Beleza? Então, galera, vamos pensar o seguinte para a gente entender a reação de simples troca, né? Aquela substância simples, para conseguir deslocar o seu concorrente na substância composta, ela tem que ser mais reativa, certo? Ela tem que ser uma substância mais interessante pro seu companheiro, né? O Pavanelli falou lá de alguns casos que já aconteceram na mídia, né? Mas pensa o seguinte, você tem um casalzinho aí na sua sala de aula, né? Um casalzinho, um molequinho interagindo com um molequinho. E aí chega lá uma substância simples, diferente, nova naquele ambiente. Se essa substância simples for muito reativo, pode acontecer que haverá o interesse de um desses componentes naquele que está sozinho. E aí vai acontecer uma simples troca, né? Mas quando eu falo reatividade, você tem que pensar o seguinte: a gente tem a reatividade aqui dos metais e a reatividade dos ametais. Metal vai deslocar metal, a metal vai deslocar a metal, certo? Quando eu penso em reatividade do metal,
o metal ele é mais reativo quanto mais facilmente ele perde elétrons. O nome disso é oxidação. Isso acontece quanto maior o seu caráter metálico, que como o Pavanelli já disse, ele cresce para a esquerda e para baixo. É quem perde elétrons mais facilmente. Os metais mais reativos são os alcalinos, né? Primeira família da tabela periódica. Depois os alcalinos terrosos. Depois vem aqui os outros metais que estão ali no meio da tabela. Hidrogênio, metais nobres. Considere metais nobres o cobre, a prata, a platina e o ouro. Paládio também, certo? O ouro, ele é o metal mais nobre de todos, então ele é o menos reativo. É aquele que fica sozinho com maior facilidade. Tá vendo a minha aliança aqui, ó? Ela, nossa, difícil isso aí, né? Essa aliança aqui, ela é feita de ouro. E esse ouro que é utilizado nas alianças, em joias, por aí, ele é utilizado, o ouro é bastante utilizado, ele é bastante nobre, porque ele não vai oxidar em contato com outras substâncias compostas que tem no nosso dia a dia. Em contato com água, em contato com sais que estão presentes no suor, ele vai permanecer na sua forma de substância simples, já que a sua reatividade é muito baixa. Se eu fizesse uma aliança de ferro, por exemplo, esse ferro, em contato com sais, em contato com água, com íons dispersos nessa água, ele poderia sofrer ali uma reação, porque o ferro é bem mais reativo, ele entra aqui dentro dos outros metais, ele ia reagir com o hidrogêniozinho ali da água e ia sofrendo uma corrosão com o passar do tempo. Então pensa o seguinte, ó, zinco reagindo com sulfato de cobre. O zinco é metal, então ele tem a capacidade de deslocar quem é metal, que é o cobre. O zinco entra dentro dos outros metais e o cobre é um metal nobre. Ou seja, o zinco ele é mais reativo do que o cobre. Ele consegue deslocar o cobre dessa substância e entrar no seu lugar. Já o cobre, que é metal nobre, pouco reativo, ele vai tender a ficar ali sozinho. Ele não consegue se interagir tanto quanto o zinco com outros materiais que estão ali no meio. Beleza? Agora, se eu tentar fazer o processo invertido, pega o cobre e coloca numa solução de sulfato de zinco. O cobre, como não é muito reativo, ele tem a tendência a ficar ali, sozinho, alone, né? Então ele não vai conseguir deslocar esse zinco e o zinco vai permanecer na forma de substância composta, o cobre vai permanecer na forma de substância simples, na sua forma que é chamada de forma metálica. O ouro, como é pouquíssimo reativo, se eu coloco ele com qualquer outra substância composta formada por metais, ele vai permanecer na forma de ouro, ali na forma metálica, substância simples, sem reagir. Entenderam? O mesmo raciocínio nós podemos utilizar para ametais. Na reatividade dos ametais, você tem que pensar do metal, ele é mais reativo quanto mais ele perde elétron. O ametal ele é mais reativo quanto mais ele ganha elétron, quanto mais eletronegativo ele for. Você lembra lá da escala de eletronegatividade? Fui ontem... cadê o nitrogênio, professor? É porque o nitrogênio ele faz tripla ligação e ele tem uma reatividade baixa, apesar de ter alta eletronegatividade. É difícil quebrar uma molécula de nitrogênio. Então esquece o nitrogênio aqui. Fui ontem, não tem, Clube Brasil e só comi o fósforo e o hidrogênio, não entram aqui. Esses aqui são os principais. Então pensa assim, ó. Cloro reagindo com iodeto de potássio. O cloro, por ser ametal, ele não vai deslocar o nosso metal, ele vai deslocar o ametal, certo? Na química aqui, digamos que, como que eu vou falar isso? Nós não temos casaizinhos modernos. É metal com ametal e ametal com metal, certo? Não tem metal com metal nessas ligações de simples troca. Então o ametal sempre vai deslocar, vai tirar o ametal da nossa molécula, do nosso composto. E aí
Como o cloro é mais reativo do que o iodo, ele consegue retirar o iodo e formar um composto onde o cloro interagiu com o potássio e o iodo ficou ali alone, certo? Sozinho. Agora o contrário não vai acontecer. O iodo em meio do cloreto de potássio não vai acontecer a reação, não de maneira espontânea, porque esse iodo não consegue deslocar o cloro, já que ele é menos reativo, né? Então imagine um casalzinho, chegou lá um rapaz muito reativo na sala de aula. Se você não conseguir interagir bem com a sua namoradinha, ela pode te abandonar e ficar com ele, né? Então é melhor ser bastante reativo aí nos nossos relacionamentos. Galerinha, o tio Soneca falou que é ser bom, bastante reativo, né, nos relacionamentos e cuidar, né, do que você já tem, né, para você ali fazer bem e tal, para que essa outra pessoa não ache uma de fora mais interessante. Isso mesmo, né? Cuidado com os comentários. Pô, essa aula nossa ficou bem legal, né? Cuidado ficou com os bem comentários, meu casal aí no seu Instagram. Cuidado, né? Alguém que seja muito amigo, muito reativo, né? Abre o olho, Abre né? o olho, Opa, né? Então, é isso. Galera, essa é a reação de simples troca. Até a nossa próxima aula. Falou. Valeu.